Olá, boa noite a todos. Boa noite a toda a nossa comunidade, aos nossos queridos alunos, professores, os nossos funcionários, às nossas famílias, aos nossos convidados e a todos que estão nos assistindo nesta noite. Exatamente 20 horas e nós estamos aqui na semana Você Mais Feliz. Eu sou Simone Pacanaro, gestora de comunicação do Colégio Barão de Mauá e da Fundação Abraham Casins, que é um prazer estar aqui com vocês. Na semana do Barão Você Mais Feliz, que está repleta de conteúdos para você aprender estratégias sobre felicidade, para você sentir bem, ter bem-estar emocional, nós trouxemos hoje um super convidado com um tema muito interessante. Nós vamos hoje sobre estratégias para lidar com a ansiedade e ser feliz. Será que dá para começar logo? Dá para começar logo? E você também está ansioso para esta live? O nosso bate-papo de hoje é com o querido Dr. Rodrigo Lopes Lemos. Gente, tive que fazer uma cola para falar do currículo do querido Dr. Rodrigo. Dr. Rodrigo é psicólogo pela Anhanguera, ele é pós-graduado em sociopsicodrama, ele é hipnoterapeuta pelo Instituto Cognite, pós-graduado em A Arte de Contar Histórias pelo ITEC, membro do projeto PSIL, ele vai falar um pouquinho para vocês, Despertar para a Vida. Ele é motivador da campanha Janeiro Branco na região de todo o ABC. E é uma pessoa que aceitou prontamente o nosso convite. Então, vem para cá, doutor Rodrigo, seja bem-vindo. Boa noite, tudo bem com vocês? Tudo bem, Simone? Eu quero agradecer imensamente o convite que vocês fizeram para estarmos aqui nessa noite partilhando um pouco sobre esse tema que é tão importante, né? Muito obrigado a vocês aí pelo convite. Espero que a gente possa agregar e partilhar bastante essa noite sobre esse tema que é tão importante como foi falado. Meu nome é Rodrigo Lopes Lemos, né? Rodrigo Lemos, sou psicólogo, hipnoterapeuta, psicodramatista, e estou hoje aqui para partilhar sobre esse tema, estratégias terapêuticas para lidar com a ansiedade e ser feliz, né? Essa busca que o ser humano tem. Que bacana, doutor Rodrigo. Seja muito bem-vindo. E agora, por favor, estamos ansiosos para saber o que você tem para nos ensinar sobre como diminuir essa ansiedade. É com você, obrigada. Então, a ansiedade, ela é uma patologia, né? No caso, a ansiedade não é uma frescura, não é algo para a gente desconsiderar, para a gente achar assim, nossa, você é ansioso, é uma coisa de uma pessoa que, sei lá, tem um pensamento fraco, é fresca. Não, de forma alguma. A ansiedade é uma patologia seríssima que precisa ser tratada, que precisa ser considerada, que precisa ter um olhar clínico, né, uma atenção, diferentemente do que muitas pessoas no decorrer do dia pensam, né? A ansiedade em si, a ansiedade, ela é algo que nos antecipa para algum momento da nossa vida. Por exemplo, quem está numa escola e gostaria e vai fazer uma apresentação, vai fazer uma palestra, ou vai fazer mesmo uma prova. E quando você chega, faz uns 10 minutos antes de você começar, já gera aquela ansiedade, aquele friozinho na barriga, vai começar, preciso me preparar. Essa ansiedade é normal. É algo que o ser humano tem como instinto de sobrevivência, um instinto de lidar com o meio onde vive. Essa é a ansiedade normal. O problema é quando essa ansiedade ela vira em excesso e se torna algo patológico, algo doentio, algo que de fato faz mal para o nosso organismo físico,
para nossa mente, para as nossas relações, né? O ser humano, ele tem algumas emoções base: o medo, a raiva, a alegria e a tristeza. São emoções básicas do ser humano. Tem algumas outras, mas essas vamos enfatizar, né? O medo, o que acontece com o medo? O medo é algo que nos prepara para nos evitar de um perigo ou uma ameaça, né? Que está iminente. Por exemplo, se eu soltar um pitbull ou um leão na sua casa agora, você vai ficar parado? Não. Você certamente terá um grande medo. Então, vai vir uma carga de adrenalina para o seu corpo, uma carga de cortisona, a sua amígdala cerebral vai se ativar, né? E aí vai mandar essas substâncias para o seu corpo para fazer com que venha um fluxo de sangue maior para os seus braços, para as suas pernas, e você possa correr ou lutar, né? A ansiedade está relacionada também com esse medo. Só que a ansiedade, diferente do medo, ela é uma resposta para uma ameaça imaginada. Enquanto o medo é uma ameaça eminente, tipo, tem agora aqui um leão, um bicho, alguma coisa que vai acontecer de fato agora, nesse momento, que pode acontecer nesse momento. A ansiedade é um pensamento, é uma antecipação de um perigo ou uma ameaça que vai acontecer daqui a um tempo, né? Ah, vai ter um casamento daqui a 3 meses e eu tenho receio do vestido que eu vou ser igual ao vestido de alguém. Muitas mulheres talvez tenham esse receio, né? Ou então, olha, vai ter uma prova no final do ano. Será que eu vou ficar de recuperação? Então, é uma coisa que pode acontecer, mas é hipotética, vai acontecer daqui a um tempo. E pode ser que esse tempo seja um tempo longo, que demore um bom tempo para acontecer. Só que a gente antecipa agora e a gente vivencia nesse presente momento uma coisa que ainda nem aconteceu. Uma coisa que hipoteticamente vai acontecer e talvez não aconteça. E o cérebro não diferencia fantasia de realidade no primeiro momento, né? Nós temos aqui o lobo frontal, nessa região, que é a região que tem a consciência. E essa consciência filtra o que é real, o que é fantasia, o que é realidade, o que é presente, passado e futuro. Mas quando a gente inibe esse consciente e entra dentro desse pensamento que está nos angustiando, a nossa mente muitas vezes compreende como aquilo sendo real, como aquilo sendo exatamente acontecendo naquele momento. E aí libera também uma carga de adrenalina, uma carga de cortisona para uma situação que não é uma ameaça. Esse fluxo de sangue que é mandado de uma forma maior para os braços, para as pernas, a gente fica naquela agitação, se volta para o nosso próprio corpo, né? A gente tem esse reflexo no nosso próprio corpo. Tem pessoas que têm dor de estômago, tem pessoas que têm um nó na garganta, dor de cabeça, dores nas costas, sensação de desespero, vontade de sair gritando. Essa ansiedade, ela nos faz vários tipos de mal, né? Um mal tanto psicológico, porque a nossa mente perde tempo de pensar em coisas reais e concretas e começa a pensar em algo ilusório naquele momento, né? Que não está para acontecer, é algo apenas fictício que a nossa mente cria, idealiza, imagina e joga para a nossa fisiologia, para o nosso corpo. E aí o que acontece com a gente? Socialmente também, porque uma pessoa ansiosa acaba se precipitando em muitas situações, acaba se irritando fácil e atrapalha nas nossas relações, né? Também interfere na nossa fisiologia, como já falei, dos sintomas, atrapalha nas múltiplas esferas da nossa vida. Então, por isso que a ansiedade é algo que deve ser considerado como passível de tratamento, como algo para você realmente, de fato, buscar uma ajuda
e, enfim, conseguir sanar esse problema, minimizar, aprender a controlar os seus impulsos, suas emoções. E o que que acontece com a gente quando a gente está ansioso? Nós, até aquilo que a gente poderia fazer de útil por aquela situação, some da nossa mente. A gente fica, dá um branco. No caso de uma prova, quando você fica muito ansioso, chega no momento, dá um branco. Porque a nossa vascularização do cérebro, ela se torna menor. Então fica menos vascularização no cérebro, ou seja, você pensa menos, você pensa, você consegue raciocinar menos. E aí atrapalha você na atividade que você vai executar. Por isso que temos a ansiedade como algo tão abrangente na nossa sociedade. São quase 18 milhões de pessoas no Brasil com esse transtorno. 18 milhões de pessoas chegam uma média de 10% da população. Mais de 18 milhões. Dá 10% da população brasileira em média. Se tornando, pela Organização Mundial da Saúde, o país mais ansioso do mundo. Será se é mentira? Você que está ouvindo aí, você é uma pessoa ansiosa ou ansioso? Se você é uma pessoa ansiosa, ansioso, comenta aí. Diga, como é a ansiedade para você? O que que a ansiedade tem feito de mal para você nos últimos tempos, né? Muita gente sofre desse transtorno e chega à depressão também, porque da ansiedade, desses pensamentos descontrolados, a pessoa vê que ela não consegue controlar, ela vê que ela não consegue ter ali um sossego na mente, uma quietude, ela começa a sentir desânimo. E esse desânimo leva a pessoa a uma falta até de vontade de fazer as coisas que você fazia com tranquilidade, né? Por isso que existem algumas estratégias para lidar com esse transtorno que é grave na nossa sociedade. Algumas estratégias que vai depender de uma primeira coisa, que é o quê? Você querer. Você quer transformar essa ansiedade? Você quer controlar essa emoção que é tão grave, que pode prejudicar você de uma forma muito grande? O primeiro passo é querer, é reconhecer que é um problema. Quando a gente. Imaginem só uma cena. Imagina que você está andando pela rua, né? E aí, você não. Uma outra pessoa está andando pela rua. E aí uma moto passa por cima da sua perna, da perna da pessoa, e tem uma fratura exposta. O que que a pessoa vai fazer? Ela vai esperar que se regenere ou ela vai atrás de uma ajuda? Ou ela vai no médico, ela vai no ortopedista para fazer um tratamento que cure, que ajude a regularizar a situação? Ela vai procurar um médico, ela vai ter que ir no hospital, porque é algo físico ali, algo que está lhe causando mal. E quando é uma questão emocional, quando é uma questão das emoções, por que que as pessoas não procuram ajuda? Por que que as pessoas procrastinam, deixam para depois? Falar, isso é besteira, vai passar, logo passa. E a gente vai deixando uma situação, outra situação, até um momento que se torna uma situação insustentável, uma situação descontrolada para nós, né? Então, a gente considerar a ansiedade como algo que necessita de ajuda é um primeiro passo para a gente tratar essa ansiedade, né? Voltando àquele primeiro tópico que a gente estava trabalhando lá atrás, falando das emoções base, né? A ansiedade, ela tem um lado bom quando ela nos prepara para algo. Se você ficasse totalmente frio e apático a tudo que você vai fazer, as coisas poderiam sair mal feitas, porque você não está com nenhuma emoção, nenhum pingo de vontade de fazer aquilo. Então você acaba perdendo o sentido do fazer. Então, uma pequena dose de ansiedade, que é um pequeno preparar-se para a ação, é bacana, é muito útil.
né? Da mesma forma que se essa ansiedade for em excesso, ela causa mal, como o medo, né? Agora, nós temos aí a raiva. A raiva é de todo mal? Depende. A raiva, ela é um instinto do ser humano, é uma emoção do ser humano, na verdade, que ela protegia o ser humano primitivo de ameaças no ambiente externo. Alguém ia invadir o clã, alguém ia invadir a tribo daquele grupo. Então, aquele homem primitivo, ele recebia aquela carga adrenérgica, aquela força, aquele ímpeto de enfrentar aquele inimigo. Então, a raiva servia como instinto de proteção da espécie. Só que a raiva em excesso, ela nos prejudica também, que é a mesma forma. Ela também faz com que a gente perca a cabeça e possa cometer atos muito graves. A tristeza. Imagina que você vai para um velório e você vai ficar rindo. É desagradável, no mínimo. A gente chora, a gente fica triste, a gente fica angustiado quando a gente vai num velório ou acontece uma coisa triste. Então a tristeza é normal do ser humano. O ser humano precisa vivenciar a tristeza em algum momento da vida. Precisa saber aquilo que é triste, aquilo que é bom, aquilo que é agradável. Então, isso é importante do ser humano ter noção. Agora, quando é em excesso, quando essa tristeza dura mais de 2 semanas, já caracteriza-se numa depressão. Aí você fala assim: ah, então é bom ter alegria sempre, 24 horas por dia. Será? A alegria ela é boa porque nos faz, libera um monte de hormônios positivos para a gente e ela indica que a gente ficou alegre, feliz com alguma situação. Só que agora, se você tiver uma alegria em excesso, você achar que você domina o mundo, achar que nada te abala, nada te prejudica, nada te faz mal, como será isso? Será se essa alegria faz você querer fazer um monte de dívida, comprar tudo? Será se essa alegria é positiva nesse excesso? Então, todas as emoções em excesso, ela nos prejudica. Seja ela alegria, tristeza, raiva, medo. E todas elas, temperadas de modo adequado, são positivas para a gente. São positivas, fazem bem, porque servem para nos proteger de alguma coisa. Mas elas têm que ser emoções para nos servir e não nós servirmos as nossas emoções. Porque tem muita gente refém das próprias emoções, né? Dentro de um quadro de tristeza, que não consegue nem sair da cama. E às vezes pergunta assim: nossa, eu não sei por que eu tô assim. Então a pessoa deixa um desconhecido entrar, né? E não é porque quer, é uma patologia. E ele se instala dentro da gente, fazendo com que percamos, inclusive, o sentido de vida, a vontade de viver. Que emoção é essa, né? Que nos leva a um estado tão grande do nosso humor, do nosso eu, que faz perdermos o sentido de vida. É uma emoção que não está em equilíbrio, né? Tristeza, medo, raiva, alegria, todos precisam estar em equilíbrio, em consonância, né? Tem uma pergunta aqui da Flávia. E quando não há nenhuma situação de medo, mas a ansiedade aparece, o que é essa ansiedade? A ansiedade, na verdade, ela está nos preparando para uma ameaça para um perigo que, no caso da ansiedade, provavelmente nunca vai acontecer, ou se acontecer, talvez não aconteça da maneira com que a pessoa pretendeu. Mas essa ansiedade sempre está ligada, relacionada a uma ideia, a um pensamento intrusivo, a algo que está nos deixando ansiosos, com medo de uma situação ainda não vivenciada. Isso é ansiedade ou medo. Ele está ligado a um pensamento. Às vezes a gente fala assim: nossa, mas não tem nenhuma situação para eu ficar assim. Eu tenho casa, eu tenho família, eu estou trabalhando, namoro, sou casado, e estou dessa forma. Então a gente acaba se sentindo culpado ou culpada por sentir essa emoção, esse sentimento, né? A gente acaba se sentindo culpado por isso, né? Sim.
bem real isso, doutor. Eu tenho uma pergunta. O senhor colocou a questão do medo, né? Que este medo, ele aumenta a ansiedade. Nós estamos vivendo um momento no nosso país, né, no mundo, na verdade, em que as pessoas têm sentido mais medo. Medo de perder o emprego, medo da sua empresa entrar em falência, medo de retornar às aulas, medo de sair na rua e medo de morrer, né? Que dicas que o senhor dá para que a população ela consiga amenizar esse medo? Então, quando a gente trata de um nível patológico na questão do medo ou da ansiedade, se a gente reconhece que isso é uma doença, uma patologia e está te prejudicando nas mais diversas esferas da sua vida, é importante você procurar um auxílio psicológico, procurar um acompanhamento psicológico. Em alguns casos, a gente, quando entra numa crise mesmo, ansiosa, que deixa a pessoa com choro constante, com uma irritabilidade, pensamento desesperado, até mesmo um auxílio psiquiátrico, né, que busque uma ajuda psiquiátrica. Ah, mas psiquiatra é médico de louco. Não, isso é um preconceito. Bem como psicólogo não é médico e muito menos de louco. Então são pessoas, são profissionais que lidam com o sofrimento humano. E todas as pessoas sofrem em algum momento e precisam de auxílio. Se a gente identifica que a gente está num quadro de ansiedade, um quadro que necessita de um apoio mais firme, mais sólido, procurem uma ajuda psicológica, uma ajuda psiquiátrica. Dentro da vivência do dia a dia, da nossa ansiedade, que a gente percebe que está começando a nos incomodar e nos prejudicar, é muito importante que a gente comece a trabalhar os nossos pensamentos, separando o que é real do que é imaginado. Então, o que seria importante a gente fazer? Você que está aí em casa, quando você tem um pensamento sobre alguma situação que pode acontecer que lhe cause ameaça, perigo ou medo, coloca a situação numa folha de papel. Ah, vamos dar um exemplo. Estou com medo da prova que farei no mês que vem. É um medo, é uma ansiedade que você está tendo de algo que ainda vai acontecer. Aí você coloca, o que você acha? Eu acho que eu não vou passar porque eu sou uma pessoa burra, porque eu não estudo, porque eu não sei estudar, não consegui entender a matéria. Isso. O que é real, o que é fantasia dessa situação? Você ser burro, você ser uma pessoa sem inteligência, é uma realidade ou fantasia? Isso é uma coisa que você imagina, não é concreto. Que você vai mal nessa prova, é realidade ou fantasia? É fantasia. Você não sabe como você vai nessa prova. Que você não vai ter estudado até lá. Você tem ainda um mês para realizar essa prova. Então você vai precisar entender o que acontece. O que é real nessa história? Real é que eu vou ter uma prova. Que eu vou ter uma prova é real, é uma realidade. Que eu ainda não domino a matéria. Isso é uma verdade, né? Que essa prova é importante para mim. Ok, é uma verdade. Então, o que eu preciso fazer dentro desse olhar da verdade? O que eu tenho de verdade até agora, de real? Que é uma prova que vai acontecer daqui a um mês e que eu ainda não estou preparado. O fato de você ser uma pessoa sem inteligência, que você não vai ter conseguido estudar até lá, que você vai mal, que vão rir de você, é imaginado. Aí você coloca do outro lado da coluna. E aí você vai olhar apenas para o fato concreto e real. Que fato eu tenho? Vai ter uma prova daqui a um mês, eu não domino a matéria, e isso é o real. Eu tendo o que é real, eu consigo traçar um planejamento para lidar com isso. Então, como eu vou fazer isso? Eu vou pegar e eu vou montar um planejamento para estudar. Eu vou criar um planejamento que me permita estudar as matérias que eu preciso estudar até o período que vai ser realizada essa prova. Vou procurar me manter calmo, não vou ficar pensando todo dia, porque até mesmo nesse planejamento deve incluir que horas do dia ou da semana eu vou estudar. 3 horas por dia? 2 horas por dia? 3 vezes por semana ou todo dia da semana? Então eu vou colocar uma programação.
Se eu me programei de estudar 3 horas por dia, são aquelas 3 horas por dia que você vai estudar. Depois, nem precisa pensar nessa situação. Nem é ideal você ficar remoendo essa situação. Porque, que nem a gente disse lá atrás, o cérebro não diferencia fantasia de realidade. É tudo uma coisa só, né, para o cérebro, num primeiro momento. Depois que a gente faz o filtro. Então, é muito importante que você diferencie o que é concreto do que é fantasia e você trabalhe com o que é concreto. Isso você pode colocar até num papel para deixar isso mais sólido dentro de você. O que é concreto na sua vida? O que é concreto dentro dessa ansiedade que você traz para você? Coloque lá. Uma outra dica de ouro super importante para a gente lidar com a ansiedade é a atividade física. Porque a ansiedade, ela libera adrenalina e cortisona na nossa corrente sanguínea e isso é gasto com movimento. Porque se tivesse uma ameaça real, o medo é válido. Se você vê um leão ou pitbull na sua frente, você vai correr ou vai lutar, importante você ter essa energia. Mas quando você não vai praticar nenhuma ação, essa energia, essa substância se voltam contra você. Então, uma atividade física é muito importante. Você fazer uma caminhada, uma corrida, algo que ajude você a gastar esse conteúdo de energia, essa energia que está dentro de você te causando esse mal. Vai ajudar de uma forma significativa você fazer uma atividade física. Então, nós temos até agora o quê? Em casos mais graves, procurar ajuda psicológica, procurar ajuda psiquiátrica, isso em ambulatório. Quando é um caso mais grave, você está numa crise, num surto ansioso, levar num hospital, aqui na região de Mauá, no Nardini, em caso de emergência, ou até numa UPA, você ir. No Nardini tem uma ala específica, mas procurar uma ajuda médica. Isso é fato. Deu crise, procurar ajuda médica, não esperar. Atividade física e o controle do pensamento, o entendimento do pensamento, que é você separar a fantasia de realidade. A Ivone está perguntando aqui: ansiedade e medo podem vir juntos em algum momento? Sim, porque o medo está ligado à ansiedade. O medo, a ansiedade é um sentimento relacionado à emoção medo. Porque o medo é um preparo para uma ameaça iminente, real, ali, imediata. Existe uma ameaça agora. E a ansiedade é uma ameaça imaginada. Então, essa questão do medo e da ansiedade, em alguns momentos, podem se confundir, porque é alguma coisa que está prestes a acontecer, está às vésperas de acontecer, mas que pode não acontecer, pode se prorrogar, então gera uma ansiedade com o medo real, com o medo do agora, e se mistura entre o que é real, o que é fantasia, então gera na gente essa confusão. Então, você compreender que a ansiedade é um tipo de medo é algo bacana, porque você percebe que no medo, quando é algo real, você vai enfrentar ou vai fugir. E quando é algo imaginado, você não tem como lutar, você não tem como fugir. Você está lá parado com uma situação na sua cabeça, com um monte de substâncias no seu corpo que estão lá te consumindo e te causando esses sintomas que a gente falou, né? Que é desespero, pensamentos intrusivos que vêm sem você querer, né? Porque se eu falar para você agora assim sobre os pensamentos, né? Você que está em casa, imagine agora, feche os olhos se você puder. Imagine agora que você está num quarto fechado e aparece um leão raivoso com cara de quem quer te devorar. Imagine esse leão agora querendo te devorar. Abra os olhos. Agora são exatamente 8h30, ok? Feche os olhos. Imagine agora uma girafa lá na África, você passando de carro e ela dando tchauzinho e mandando um beijo para você. Consegue imaginar? Ok, pode abrir os olhos. O que a gente fez nesses dois paralelos? A gente estava num pensamento ansiógeno, que havia aí um leão querendo te devorar. Que sentimentos provoca na gente? Raiva, medo.
uma ansiedade dele querer devorar a gente, um medo, né, dele devorar a gente, porque é iminente, é algo que já está para acontecer. Aí, beleza. A gente abriu os olhos, viu a hora, fechamos os olhos de novo e pensamos nessa girafa mandando um tchauzinho pra gente, mandando um beijo. Girafas não fazem isso, mas na nossa imaginação fazem o que a gente quiser. Você tá vendo como a nossa mente mexe com um animal que não dá tchauzinho, não manda beijo, mas ela é capaz de modificar isso dentro do pensamento. Então a gente consegue trocar um pensamento ruim por um pensamento engraçado ou bom. O pensamento da ansiedade ele vai vir de forma intrusiva. Ele vai vir, pá, na sua mente. E aí, você vai alimentar esse pensamento. Alimentar é como? Ah, vem o pensamento lá. Eu posso pegar o coronavírus. Claro, isso é uma coisa que acontece com todo ser humano atualmente no planeta Terra. Todo mundo fica com essa ansiedade da pandemia, de pegar uma patologia ou não, como isso vai lidar para a pessoa ou não. Então a gente tem essa ansiedade num pensamento. Só que o que acontece? Se eu ficar pensando na doença, na patologia, que isso vai pegar, que eu não posso sair, que eu não posso, que as pessoas não podem encostar em mim, que eu não posso pegar nada do mercado, todo de um modo patológico, em vez de eu cuidar da pandemia, eu vou estar provocando em mim um outro problema, uma ansiedade, que pode levar a uma depressão, que pode levar a situações seríssimas. Não estou dizendo que não é para cuidar, pelo contrário. Quando você tem um pensamento, beleza, veio o pensamento na sua mente, eu posso me contaminar com coronavírus. Isso vem na mente. Em vez de você alimentar ele e já se imaginar num leito de morte, já entubada, em vez de você ter esse pensamento sobre a sua pessoa, você fala, ok, é um medo que pode acontecer, né? Eu posso pegar coronavírus? Posso. Mas agora, o que que eu posso fazer para precaver dele? Eu posso passar álcool em gel, eu posso usar máscara, eu posso evitar lugares aglomerados, eu posso tomar uma série de cuidados para me prevenir dessa patologia. Esse é um pensamento funcional. E aí, quando eu dei essa vazão para esse pensamento, eu falei, olha, eu posso fazer isso, isso e isso de modo objetivo para lidar com esse problema que eu imaginei e feche o pensamento. Ok, você já deu ali uma vazão para aquele pensamento. Fecha aquele pensamento e aí você vai procurar realizar uma atividade diferente para deslocar esse pensamento para uma outra atividade. Até você conseguir trabalhar isso de um modo psicológico, de um modo mais adaptativo. Sim. Doutor, você falou um pouquinho aqui dos medos, né? E você até deu um exemplo muito bacana sobre a ansiedade que o aluno cria muitas vezes da prova, ele sofre por antecedência ou um campeonato que ele vai participar, né? Olhando um pouco agora para a nossa comunidade de professores, queria mandar um beijo para todos os professores aqui do nosso colégio, da rede municipal, da rede estadual, da rede privada de ensino, que estão aqui nos assistindo. Este momento que nós vivemos, ele fez com que os professores ficassem mais ansiosos. Os professores passaram de um momento de ensino para outro muito rapidamente. Eu falo isso no geral porque nem todas as escolas estavam preparadas tecnologicamente para trabalhar com aulas online. O professorado, ele se viu sendo professor, pai, mãe, aluno, youtuber, assiste live, e percebe-se, né, esse medo também das coisas. Como que o senhor analisa isso, essa questão para essa comunidade que trabalha, às vezes, dupla jornada? E que dica que o senhor dá para o professor? Porque o professor trabalha com gente, né, para que ele esteja bem e diminua essa ansiedade. Os professores, Simone, tiveram que se reinventar nesse momento. Por quê? Muitos professores já tinham uma grade, já tinham um estabelecimento de matérias, um cronograma, uma rotina, uma programação ao longo dos anos. Porque eu dou aula para o sexto ano, todo sexto ano, quando seguir adiante, vai ter uma grade parecida ou próxima. Então você já tinha um planejamento, estratégias que funcionam. Então isso já estava seguro, dava previsibilidade para o professor. O professor agora, os professores, as professoras se sentem
de certa forma, ameaçados, desafiados num novo universo que eles não se aventuraram ainda. Eles tiveram que traduzir as matérias que eles davam tranquilamente numa sala de aula, utilizando a lousa ou outros recursos, para os meios digitais. Eles tiveram que reeditar a programação deles, eles tiveram que fazer vídeos, eles tiveram que inventar vários tipos de ferramentas para lidar com essa pandemia, para passar as informações e as matérias, né? Que nem tem um grupo até no Facebook, Educadores Apaixonados, que tem alguns professores que colocam lá matérias, né? Assim, vídeos que dão alguns pequenos toques sobre algumas matérias. Então, os professores tiveram que criar, né? Tiveram que elaborar. E qual é o maior problema? Sem saber o que o aluno que está do outro lado está imaginando. Porque quando você está numa sala de aula, você consegue ver se a pessoa está prestando atenção, não está prestando atenção, se a pessoa está interagindo, se ela está entendendo ou não está entendendo a matéria. Você consegue ver no rosto dos alunos. Quando você está no meio online, isso já se torna mais difícil. Embora tenha algumas plataformas que permitam você ver o rostinho dos alunos, não é a mesma energia, você não sente aquilo de um modo ali tão presente. Então, o professor tem que se virar nos 30 para conseguir colocar aí a matéria de uma forma mais adequada. Ou seja, o professor se viu no desconhecido. E a ansiedade é justamente o medo desse desconhecido. Muitos professores, que é uma classe que é já afetada com a questão emocional, a gente percebe um número alto de professores que buscam ajuda psicológica, porque de fato é muito estressante algumas rotinas, se vê agora numa situação ainda mais desafiadora, porque não sabem como lidar, não sabem, alguns nem sabiam como usar alguns recursos e plataformas, nem sabiam direito como gravar alguns tipos de vídeo, tiveram que aprender como se fossem os próprios alunos. E isso gera, assim como o aluno tem uma ansiedade de como será a minha nota, como vai ser minha nota, o aluno também tem ansiedade do que o professor também tem ansiedade do que a pessoa que está do outro lado da tela está pensando sobre mim, está pensando sobre o conteúdo, está entendendo ou não. Então, essa falta de previsibilidade gera no professor a ansiedade. Então, o que é recomendável do professor, da professora fazer? É interessante compreender o tópico principal, né, da grade em si, ter esse planejamento da mesma forma com a qual você pensa sobre aquela matéria, você traduzir aquilo da forma digital de um modo que não se, com menos complexidade possível, de um modo mais claro, uns exercícios ou umas formas que são mais objetivas. Ou seja, o que eu quero dizer, seja mais objetivo nesse vídeo, explicando de fato aquilo que é o foco da matéria e, de certa forma, prestando esse suporte para os alunos durante as aulas em si, que vai surgindo algumas dúvidas nos exercícios que forem sendo dados, mas aí o professor ele também não pode tornar a aula mais complexa e desmotivadora. Então ele vai ter que dar aquele conceito, talvez trazer essa forma mais leve, tanto para ele quanto para o aluno. Ah, mas isso vai fazer com que o aluno não aprenda tão profundamente. Você acha que colocando 50 mil exercícios para os alunos ali naquele momento, ele em casa vai conseguir fazer aquilo de um modo prazeroso? Ou ele vai ficar até entediado e não vai compreender a matéria e vai até prejudicar outras matérias? Né? Vai precisar realizar a sua programação, você tem uma grade para cumprir, ok, mas busque essa objetividade até mesmo para você, né? Para você não ficar ansiosa, ansioso com essas situações que tá para acontecer em relação ao aprendizado do aluno, e o aluno também não aprender nada, porque a gente tem aquela falsa ilusão que o aluno com 50 mil exercícios para fazer vai aprender. Eu tenho acompanhado, de certa forma, alguns adolescentes e não é essa a realidade, né? É pelo contrário. Então, o aprendizado, ele se dá até de uma forma mais tranquila do que
algo tão incisivo, não, tão maçante, né? Tão prolixo. Então, você, professor, professora, não gere ansiedade e pânico em colocar um monte de coisas. Torne mais clean, mais claro, mais objetivo, até para você mesmo. Você entende a matéria bem melhor que o aluno, então, como tornar esse entendimento mais objetivo e mais clean? Isso é muito importante de se fazer, para você ter tranquilidade também. E quanto à saúde do professor, saúde emocional do professor, é importante que ele consiga separar um tempo para o lazer dele. Porque eu estou vendo muitos professores aí reclamando que passam horas e horas, estão trabalhando muito mais para desenvolver os conteúdos e está perdendo a saúde mental, gente. É bem interessante. Pessoal que está nos assistindo aí, que é professor, coloca um emoji aí na tela que nós vamos colocar aqui para o pessoal ver os nossos professores. Coloca aí um coraçãozinho, uma florzinha, vai aparecer aqui na tela. Doutor, eu tenho uma pergunta, né? Por um lado, o senhor falou aí do aluno, o senhor falou do professor. É assim, nós temos aqui muitas mães, pais, avós que estão nos assistindo, né? Obrigada pela audiência. A mãe também, né, e o pai também tiveram que lidar com essa ansiedade, porque alguns pais, né, perderam renda ou perderam o trabalho, ou trabalharam dobrado, né, alguns pais da saúde aumentaram sua jornada, e aí o pai também teve esse desafio da aula online, de dar mais atenção para o seu filho, de acompanhar mais a rotina escolar, de ter mais essa proximidade. E as pessoas também deixaram de viver esse lazer nas suas casas, porque deixaram de sair, de ir à praia, e se colocaram ali, né, num aconchego todos juntos. Então, acredito que as famílias também juntas estão tendo oportunidades de repensar a vida, de estar mais próximas, de conhecer-se melhor. E também tem os momentos de ansiedade, né? Como que o senhor avalia essa questão da família? E que dica que o senhor dá, por exemplo, para mães, para pais, para ajudarem a diminuir a ansiedade dos seus filhos? A gente vê muito jovem ansioso, até criança ansiosa, né? Então, carinhosamente, eu queria te perguntar agora também como mãe, né? Que dica que o senhor dá para as mães e pais para ajudarem seus filhos a observarem a ansiedade e agirem? Bom, nós temos. Isso é uma pergunta muito pertinente e bacana, e eu gostaria de agradecer a todos os pais e mães que estão presentes nessa live. Um prazer imenso estar com vocês. E é que nem, por exemplo, assim: imagina se alguém te dá um conteúdo totalmente diferente para você, do seu conhecimento, que você não tem um contato diário, todo dia, e pede para você desenvolver algo nesse sentido. Você vai atrás? Ok, você vai correr atrás. Mas imagina que tem muitos pais e mães que já saíram da escola há mais de 30 anos, de 20 anos, alguns 10, 20, 30 anos, avós, saíram há 40, 50 anos da escola e não tem a mínima noção, e os tempos mudam, e o aprendizado muda, e com esse advento do Enem, que vem se tornando cada vez mais complexo, as cobranças escolares se tornam ainda maiores, as matérias se tornam ainda mais complexas, algumas coisas que não eram tão cobradas assim há uns 10 anos atrás, agora estão sendo cobradas excessivamente nas aulas. Como esse pai e essa mãe vai ter conhecimento dessa matéria e vai conseguir ajudar o seu filho como se fosse um professor de Harvard? Não, não acontece isso, né? Os pais ficam ansiosos, se sentem incapazes, e eu já vi mães reclamarem assim: nossa, eu me senti burra, eu me senti sem inteligência. Não existe ninguém burro, gente. Burro é um animal, né? Você é um animal, quer dizer, você é um animal racional. O burro é racional. Então você é um ser humano. Você é um ser racional. Você apenas não tem contato e familiaridade com essa matéria, com essa questão. Então, o que que você pode fazer? É interessante até mesmo que a escola propicie algum suporte, de certa forma. Quando o pai procura de alguma matéria
em específico que esteja mais difícil, para que o pai também tenha acesso, de certa forma, a esse conteúdo. E outra, nesse tempo onde o professor não consegue dar um auxílio tão amplo para esse aluno devido ao distanciamento e isolamento social, se faz importante, voltando na questão da objetividade, que seja objetivo, né, nas matérias exercícios, mesmo que são exercícios complexos e difíceis, talvez o que há de objetivo dentro dessa matéria, respeitando que os pais não têm a habilidade, o entendimento para muitas coisas nesse sentido de matérias. Por exemplo, se alguém me perguntar alguma questão de logaritmo, como se faz álgebra, eu não vou ter noção nesse momento. Eu vou ter que fazer uma pesquisa bem aprofundada para poder saber. Então, não vou conseguir ajudar quem vier me perguntar nesse sentido. Mas é óbvio que os pais vão ter que dedicar ao menos um tempo para a educação dos seus filhos. Então, a sugestão é a seguinte: tanto para os pais, como professores, como os próprios alunos, estabelecer uma rotina. Como assim uma rotina? Dentro dessa pandemia que tirou todas as atividades que a gente fazia no externo, como você pode colocar uma rotina no interior da sua casa? Que horas vocês vão acordar? Que horas as crianças vão realizar as atividades na escola? Eu sei que o Barão está tendo um trabalho muito bacana com os alunos, né? Na questão das aulas online, coisas que infelizmente escolas públicas não estão com essa facilidade para os alunos. A escola está oferecendo isso, então muito bacana. Só que tem que ter um tempo para isso, um tempo para essas aulas online, um tempo para o estudo fora das aulas online. Os pais também, um tempo dedicado à educação dos filhos, nem que você coloque 1, 2 horas por dia dedicadas ao ensino com o filho. Eu não consegui passar todas as 1000 matérias que tem nesse momento. Ok, pelo menos como você consegue trazer um exercício de cada tópico, de cada matéria e fazer bem feito? Então você pode fazer o exercício, né? Digamos que você vai fazer o exercício, para a criança ver. Outro, você vai deixar a criança fazer um exercício na sua frente, né? Para você ver se a criança sabe. E depois, deixar a criança realizar os exercícios, depois você voltar. Um abraço, professor Jair, quanto tempo, saudade. Ele era um que era bem incentivador na matéria dele, hein, de biologia. Ô, Rodrigo, eu preciso interromper também. Professor Jair foi meu professor de biologia. Foi o seu também? Meu também. É uma... Professor, colega de trabalho. Jair, um grande motivador, mostrava para a gente não só a biologia, né, mas como trabalhar as emoções. Gratidão, Jair, ter você por aqui. Exatamente, como diz aquela parte lá que falava assim... não importa se o seu cachorro comeu exercício, se a sua mãe tá doente, se a sua avó tá não sei o quê, você tem um foco ali para fazer. Você tem algo para se cumprir. Então, estabelecer uma rotina é muito importante, sim. Até mesmo os funcionários das empresas ter uma rotina também de saúde, né? Os professores, pais, alunos, incluir na sua rotina tanto a questão dos trabalhos, das atividades, quanto você incluir na sua rotina momentos de lazer. Momentos de lazer também. Assistir um filme, ler. É verdade. Você falou aí um pouco também, né, das empresas, e eu queria te fazer uma pergunta. Nós temos aqui funcionários, nós temos pessoas nos assistindo, temos empresários. Como que a ansiedade no ambiente corporativo, ou a ansiedade do empresário, a ansiedade do gestor, a ansiedade do funcionário, como que a ansiedade pode atrapalhar a para diminuir essa ansiedade no ambiente corporativo? Bom, é uma pergunta que a gente tem acompanhado isso ao longo desses dias de pandemia, porque tanto os empresários estão ansiosos com os resultados das vendas, dos seus serviços, seus produtos, quanto os colaboradores estão também ansiosos com a questão do coronavírus, com a questão do trabalho home office também,
que é uma grande dificuldade ou solução que se tem nesses tempos de pandemia. Mas uma coisa importante para a gente sempre pensar é nessa leveza de você ter ali o seu foco, o seu objetivo, você tem ali o seu tempo de trabalho, a sua rotina de trabalho. Então, é naquele tempo que você tem para executar os seus serviços. Quem está de home office, se vista como se você fosse para a empresa. Coloque lá sua calça, sua saia, sua camisa, sua blusa e sente-se no seu lugar que você dedicou ao seu trabalho. Os empresários, por sinal, vão ter que se adequar a essa nova modernidade que a vida digital nos coloca, né, nesse tempo de pandemia. Vai ter que planejar estratégias que possam ter um alcance digital para as pessoas. Enfim, o que a gente precisa ter é adaptabilidade. Tem uma palavra muito bacana que eu gosto de usar, que é resiliência. Alguém já ouviu falar em resiliência? Resiliência é como um elástico. Se você puxar um elástico, esse material vai esticar. E quando você solta, ele volta ao tamanho normal. Ou seja, mesmo mediante uma grande tensão do ambiente, ele consegue retomar a forma que ele estava. Quando a gente sofre essas grandes tensões que a gente está vivendo nos dias atuais devido à pandemia, tanto para os empresários, quanto para os colaboradores, quanto para os familiares, a gente sofre uma grande pressão. Nós temos que perceber que essa tensão pode não ser permanente, ela pode durar um tempo. E a gente se adaptar a essa nova condição, né? Quando você solta o elástico, ele já não é mais o mesmo, embora ele se retorne da mesma forma, mas ele está laceado. Então ele pode se tornar até melhor do que o que ele era, porque ele já vai estar laceado. Então a resiliência faz com que a gente, mesmo mediante a uma grande problemática, uma grande situação de conflito que a gente viva, a gente consiga retomar as nossas atividades, retomar os nossos objetivos e focos, estando até mais preparados e calejados daquela situação que nos está ocasionando tensão. Se a gente compreender que essa situação que nos causa tensão tem uma saída, tem uma forma de lidar, é uma adaptabilidade, né? Que nem a gente via lá alguns teóricos que falavam assim, não é o ser humano mais forte que sobrevive, mas o mais adaptável. Então a gente precisa ter essa plasticidade, essa resiliência de lidar com essas modificações que a gente tem no nosso dia a dia. Eu sei que são muitas questões mediante essa ansiedade. Espero ter, de certa forma, transmitido algum conteúdo de valia, né, para cada um de vocês. Sei que existem muitas coisas a serem trabalhadas na questão da ansiedade, mas eu quero deixar aqui algumas reforçadas. Então, você que está ansioso e acredita que você chegou a um nível de patologia, está até doente com essa ansiedade, procure um auxílio psicológico. Procure um auxílio psicológico para lidar com as suas emoções, para trabalhar o conteúdo das suas emoções, pensamentos e comportamentos. Procure, em alguns casos, um psiquiatra, né? Porque ele pode dar um suporte medicamentoso, esse suporte que às vezes é necessário. Alterações químicas que a gente sofre dentro de nós precisam ser reparadas com algum medicamento em algum momento, caso necessário. Se a gente tiver numa crise muito forte dentro de casa, os familiares, é muito importante levar para um hospital. Não ficar, deixa passar. Se for algo grave, leve. Porque as pessoas precisam desse suporte familiar, desse acompanhamento familiar. Para as pessoas que estão percebendo essa ansiedade crescer, atividade física. Atividade física ajuda você a gastar essas substâncias, essa energia que está dentro de você. Nós temos a psicoterapia também e a psiquiatria, mas de um modo mais ambulatorial, né? Nós temos a questão de você separar pensamentos fantasiosos de pensamentos reais, fazer uma lista e em cada situação ansiógena que te desperta ansiedade, você separar ansiedade e fantasia, realidade de fantasia, separar essas duas, e aí você conseguir olhar só para o lado do concreto e tomar decisões assertivas sobre isso.
Fazer uma rotina, gente, pais, mães, alunos, professores, colaboradores, desenvolvam uma rotina, escrevam uma rotina. Que hora você vai acordar? Que hora é o seu trabalho? Se você não está trabalhando, que hora eu vou brincar com os meus filhos? Que hora eles vão estudar? Que hora eu vou assistir uma série? Eu vou fazer um curso online? Tudo isso. Você estruturar, de certa forma, uma atividade física, inclua a espiritualidade. Quem tem uma espiritualidade, uma religiosidade, procurar a sua denominação, ver como é que estão sendo realizados os cultos, missas, celebrações. Faça também na sua programação. Busque incluir coisas saudáveis, uma alimentação saudável também, porque o povo está só comendo nessa quarentena, não é verdade? Então a gente toma cuidado com essa questão alimentar dentro desse período. Posso fazer uma pergunta sobre alimentação, uma curiosidade? Sim. Como que a alimentação pode afetar essa questão da ansiedade? Existem alimentos que, de repente podem ajudar a diminuir a ansiedade? Ou esses transtornos alimentares comprometem? Como que a alimentação pode afetar a ansiedade? Uma pessoa que é ansiosa come mais? Assim, o que eu tenho reparado? Mexe no sistema alimentar. Então, a pessoa ansiosa, ela pode ou comer menos ou comer mais. Depende da predisposição da pessoa. Mas vai mexer na parte, no componente do cérebro que trabalha a saciedade. Ou você vai se sentir já saciado de primeira, ou você vai sentir uma hiperfome. Então, o que é aconselhável nesse período de ansiedade? Você ter uma disciplina alimentar. Então, o que você vai estabelecer? O que você come que é ideal para o seu funcionamento, para a nutrição do seu corpo? Ah, eu preciso comer um pão, um café de manhã. O almoço é tantas colheres de arroz, mistura, salada. À noite é a mesma coisa, um cafezinho na tarde ou uma frutinha. Então aquilo que você estabeleceu como saudável para você comer. Seja que você tenha mais fome ou menos fome, você comer aquilo. Então uma dica para enganar o seu cérebro que você está comendo mais, né, para você trabalhar o seu cérebro, é mastigar mais vezes. A mastigação é muito importante. É recomendável que você mastigue mais de 30 vezes cada garfada ou mordida que você colocar na boca. Isso ajuda você a trabalhar no seu cérebro como se você estivesse comendo bem mais. É uma dica muito importante e interessante, até para trabalhar sua ansiedade, né? Você mastigar mais cada mordida, cada garfada. Então, o alimento altera sim no quadro de ansiedade, até algumas medicações são recomendadas, né, no âmbito psiquiátrico, e na psicologia a gente recomenda algumas táticas para lidar com isso. Doutor, além do ansioso poder querer comer mais, o que outras coisas uma pessoa ansiosa quer fazer mais? Existem esses impulsos também em relação à ansiedade? O que a pessoa ansiosa quer fazer mais? Por exemplo, tem pessoas que, quando estão ansiosas, às vezes querem comer mais. Existem casos em que os ansiosos aumentem a frequência? Sei lá, olha, eu estou muito ansioso, eu quero falar mais, eu quero interagir mais. Existem coisas que ficam mais latentes para o ansioso? O ansioso fica com uma inquietação maior, né? Ele fica com pensamentos desesperados, pensamentos intrusivos, ele começa a ter um fluxo de pensamento maior, altera o sono dele, então pode mexer com o humor. Tem pessoas ansiosas que acabam não dormindo à noite, ficam noites em claro, ou dormem demais para fugir de uma questão ansiógena. A pessoa ansiosa, ela fica às vezes num desespero tão grande que ou ela come, ou ela rói unha, ou ela fica nervosa ao ponto de querer quebrar alguma coisa, ou de gritar, ou de chorar. Então você percebe os sinais de um ansioso nessas atitudes mais drásticas, né? Então a ansiedade é algo para a gente tomar cuidado, sim. Aqui tem uma pergunta da Jussi. O que você recomenda ao ansioso quando se aproxima a hora de dormir? Tem casos em que nesse momento é que se manifesta. É isso mesmo, a gente estava falando da ansiedade no sono. Então, uma coisa bacana de você trabalhar, porque imagina você dormir correndo, não dá, você está em atividade. Então, você precisa diminuir as atividades no seu cérebro. Quando você está ansioso, fica um monte de pensamento no seu cérebro, um monte. Pensamento, pensamento, pensamento. Você tem que diminuir o nível de pensamento do seu cérebro. Como? Respiração diafragmática. Você concentrar na respiração
Existem alguns aplicativos com músicas tranquilas, como o Atmosfere. O Medite-se tem algumas meditações guiadas, ajudando você a se concentrar num pensamento único e dormir. Evitar café à noite, evitar Coca-Cola, entende? Canela à noite também não, mais na parte da manhã. À noite é bom comer banana, talvez abacate, aveia, um chazinho de melissa ou valeriana. Então são alguns alimentos bacanas, alguns chás bacanas de você tomar perto de dormir. Isso quem não está a nível medicamentoso, né? Então é algo bacana da gente poder avaliar dentro da gente. Sim. Então assim, pessoal, as dicas que a gente deu a princípio foram essas. É importante a gente trabalhar o nosso pensamento e compreender o pensamento da gente. Talvez até numa lista você selecionando os pensamentos reais da fantasia. Monte sua rotina, já questão psicólogo, psiquiatra, atividade física. Essas situações podem colaborar para que a gente tenha um desempenho bem melhor no nosso dia a dia e no lidar com a ansiedade. E se está difícil para você, procure ajuda, não tenha vergonha nem medo. O psicólogo não morde, nem o psiquiatra, né? Excelentes dicas, doutor. Já vou comprar o meu chá de valeriana, o abacate. Certa vez eu participei de um congresso e mencionou sobre um congresso do humor em Portugal, que já acontece há 20 anos. Eu aprendi que abacate, além de ajudar a dormir melhor, também é um alimento que ajuda a melhorar o humor. Então, Sim. eu falei, vou comer abacate. Bora comer abacate, pessoal. Olha, nós Abacate, temos momento para banana, banana. Uma açafrão. última pergunta. Se Sim. alguém quiser aproveitar o enorme conhecimento aqui do doutor, nós vamos colocar uma última pergunta na tela. Quem gostaria de ser o premiado com essa última pergunta que o doutor vai responder? Vamos lá, gente. Enquanto selecionar a pergunta, bacana. Doutor, Então, enquanto você pergunta como que a psicoterapia, como que a ajuda psicológica, né, pode favorecer nesse sentido? Qual que é o caminho que o senhor recomenda? Além das dicas, né? caso você perceba que você não está conseguindo lidar com a sua questão ansiosa, procurar ajuda psicológica vai ajudar você a organizar os seus pensamentos, organizar aquilo que está conflituoso dentro da sua mente, você saber os pensamentos intrusivos e dar a eles uma vazão melhor. É que nem no celular, quando você está com a tela normal, e aí que você aperta um botão no celular que aparece todas as telinhas que estão abertas em segundo plano. Aquilo consome sua energia. Então, o psicólogo ajuda você a fechar as telinhas ao longo do tempo. É como se fosse o seu celular. A gente precisa fechar as telinhas em segundo plano para a gente conseguir ter um bom respiro, né? Então, a terapia ela funciona trabalhando as emoções, os pensamentos e os comportamentos, de modo que ajuda o ansioso, com algumas táticas e métodos, a lidar melhor com esses pensamentos intrusivos que causam tanto mal para ele. Então, é dentro disso, né, que a gente trabalha. Bem interessante. Pessoal, não temos mais tempo. Eu ficaria aqui com o doutor Rodrigo fazendo perguntas a noite inteira. E foram dicas bem preciosas. Quem gostou, comenta aí na tela. Se esse momento foi significativo para você, deixe o seu comentário. Queria te agradecer, doutor, por estar aqui esclarecendo essas questões para a nossa comunidade, pela sua disposição de tempo e de energia. Muito obrigada. Gratidão pela sua presença. Eu que agradeço imensamente ao convite, né? A Rosana, a você, Simone, que estiveram aí dando apoio para nós, ao Rodolfo aí nos bastidores. Agradecer a todos os professores, a todos os colaboradores do Colégio Barão e todos que estão nos assistindo, pais, mães, alunos, todos que estão nos assistindo nesse momento. Eu agradeço imensamente.
né? E desejo que vocês consigam trabalhar essas emoções ansiosas que causam tanto mal para a gente, né? Simone, gostaria também de falar do projeto Psyll, né? Que é um projeto muito bacana que acontece aqui na cidade de Mauá, que até o Edson Carlos, que estará com vocês em breve aí, é o fundador, que é um projeto que dá um acolhimento inicial para algumas pessoas em âmbito psicológico e ajuda a despertar para a vida, né? Então, Projeto Psyll, podem procurar no Facebook, Despertar para a Vida. Também gostaria de falar do Janeiro Branco, que é algo que acontece em janeiro, né? Que é o mês de prevenção à saúde mental, né? Prevenção e cuidado com a saúde mental. Em janeiro acontece e a gente está junto aqui na região do ABC, desenvolvendo atividades, palestras, para trabalhar essa questão emocional e mostrar que quem cuida da mente cuida da vida. Assim como o Setembro Amarelo também cuida da prevenção ao suicídio, trabalha a questão da importância da vida. Quem quiser o Instagram, @Projeto Psyll, Projeto Social Psyll, é o nosso Instagram. Quem quiser obter mais informações. Nós também temos no Instagram, o meu Instagram, que é @psicólogo_Rodrigo_Lemos. Quem quiser tirar alguma dúvida, perguntar alguma informação. Nós estamos aqui na Clips Psicologia e Saúde. Quem também quiser nos achar no Facebook, Clips Psicologia e Saúde. E eu gostaria de agradecer a todos vocês que estiveram aqui e dizer para vocês que espero que algumas informações que a gente passou aqui agreguem no dia a dia. Se tiverem alguma dúvida, contem comigo, contem com a gente, nossos projetos. Aguardo vocês, né? E aguardamos vocês nas próximas palestras aqui no Colégio Barão, que terão aqui, né, Já está Simone? conectado, viu? Muito bem. Muito Deus obrigada. abençoe a todos. Obrigada a todos. Amém. Pessoal, quero também aproveitar e agradecer a equipe da Oriente Digital, o Rodolfo, ele fica escondido aqui nos bastidores, ele foi nosso aluno também. Rodolfo, quer entrar na tela? Ele é um pouco tímido. Rodolfo está aqui nos ajudando com toda essa tecnologia que vocês verificaram, essa interação, né, que essa parte digital interativa. Muito obrigada, Rodolfo, por estar aqui conosco. E eu gostaria de convidar vocês para estarmos juntos amanhã às 20 horas. O que nós temos amanhã aqui? Dr. Edson Carlos. Ele é psicólogo também, pelo Centro Universitário de Santo André, Centro de Ecoterapia na Prefeitura de São Bernardo do Campo e na Polícia Militar do Estado de São Paulo. E vai trazer para nós amanhã o tema Resiliência e Superação em Busca da Felicidade. Queremos agradecer todos vocês que ficaram conosco até agora, funcionários, nossa comunidade, os nossos professores, alunos, familiares. Muito obrigada pelo carinho, por estar conosco, que possamos buscar a excelência nesse caminho para sermos menos ansiosos e procurarmos mais felicidade. Agradeço, gratidão, que você falou, serviu muito para mim, foi um presente. Obrigada por nos presentear nesta noite, porque qualquer conteúdo que ajuda a mudar o nosso eu é um verdadeiro presente. Obrigada a vocês pelo presente da sua presença. Um beijo carinhoso e até amanhã às 20 horas.